a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. A partir da aula que eu li ontem, que não teve som, foi dada hoje de manhã. Então, quem tiver interesse, está gravado no Facebook, a aula de manhã de hoje. Foi a aula que eu dei ontem à noite e, infelizmente, não tivemos o som. Deixa eu pegar, então, aqui a aula que vamos ler agora, de Srilacharya Maharaj. É a continuação da aula de manhã. Só um minutinho. O título da aula de Srilacharya Maharaj é A Fé Não É Ociosa. Ontem, no final da aula, eu já comecei a ler essa parte aqui, mas vamos ler de novo, porque é importante. Ele fala sobre os 4 tipos de fé. Então, vamos continuar a leitura aqui. Essa aula foi dada em Ulubéria, na Índia, no dia 11 de janeiro de 2021, é a parte 10 da aula. E foi dada em Bengali. Aí foi transcrita para o inglês e agora vamos ler em português. Srilacharya Maharaj começa falando, depois do mérito espiritual, que é o Sukriti, a fortuna espiritual, vem a fé, Shirada. Existem 4 tipos de fé. Então, antes de falar dos 4 tipos de fé, a primeira coisa é o Sukriti. Para todos nós estarmos aqui hoje, vocês ouvindo, eu falando, algum Sukriti nós tivemos, de vidas anteriores. Já foi dito na aula que lemos, já, de Srilacharya Maharaj, sobre o tipo de Sukriti, a Gyata Sukriti, Gyata Sukriti e Agnata Sukriti. Então, Gyata Sukriti é o Sukriti que você ganha sabendo que você está ganhando. Então, por exemplo, a gente está aqui agora, eu falando Harikata, vocês escutando, vocês fazendo Shiravana, eu fazendo Kirtan. Nós sabemos que vem um Sukriti por trás, que vem uma fortuna espiritual. Mas uma planta, por exemplo, uma flor, quando é oferecida para Deus, ela não sabe que ela está ganhando Sukriti. Então, isso é Agnata Sukriti. São 2 tipos de Sukriti. De qualquer forma, sabendo ou não, a pessoa, a alma ganha Sukriti, a fortuna espiritual. E nós, para estarmos aqui agora, a gente teve algum Sukriti das vidas anteriores. Senão, nós não estaríamos aqui escutando e falando sobre Deus. Algum mérito, alguma fortuna espiritual, nós tivemos nas vidas anteriores. E Srilacharya Maharaj já falou em aulas anteriores, ou a gente foi um grão de arroz que foi para o altar, ou uma flor, algum relacionamento de serviço a Deus nós fizemos. E nós que eu digo alma, não importa o corpo que nós estávamos, algum serviço a Deus nós fizemos. Com Gyata Sukriti ou Agnata Sukriti. E hoje estamos aqui. Então, a primeira parte é o Sukriti. A segunda parte é a fé. Então, tudo começa com a fé. Então, existem 4 tipos de fé. Srilacharya Maharaj está explicando aqui. Kamala Shirada. Kamala Shirada, o que é? A fé fraca, suave.
Aquela fé bem fraca, quando a pessoa começa, quando ela vem a primeira vez no templo, quando ela tem o contato, a fé é muito fraca. E ela vem de vez em quando no templo, de vez em quando. A fé é muito fraca. Ela não faz nada em casa, não canta, ela tem a fé muito fraca. Às vezes a pessoa pode ter essa fé fraca e já ser iniciada. A pessoa iniciada pode estar em qualquer um desses 4 tipos de fé. Mas ela tem a fé muito fraca. Ela faz 1 ano que não vem no templo, 2 anos. Extremamente fraca a fé. Ela não faz nada em casa, não canta japamala, não segue Kadashi. A fé é extremamente fraca. Só come boga, não honra a braçada. Aí tem outro tipo de fé que é oscilante. O nome dessa fé é Taranga Shirada. Taranga Shirada é a fé oscilante. Ela varia. O que quer dizer isso? Você vem no festival, somente no templo, depois no outro não vem, aí aparece de novo no templo. Um dia canta japamala, outro dia não canta. Esse Kadashi você faz, depois deixa 2, 3 Kadashi sem fazer o voto. De vez em quando você honra uma praçada. Isso é a fé oscilante, ela oscila muito. Momentos de fé, momentos de totalmente perdido na ilusão de Maya. E aí tem o terceiro tipo de fé, que é a fé forte. Essa fé já é mais forte. Drida Shirada. Drida Shirada é a fé forte. Essa fé, Srilacharya Maharaj também já falou em aulas anteriores, é aquele devoto que ele vem no templo, ele vem nos programas do templo, ele faz a prática em casa, ele canta japamala, ele segue Kadashi, ele canta as canções. A fé é mais forte. A fé forte, aquele que está todo dia na live, ele não pode vir no templo porque é longe, mas ele está na live. Ele cantou, ele fez o Parikrama Tulasi. É o trabalho diário, o serviço diário. Esse tem a fé forte. Aquele que faz o trabalho diário todo dia, o serviço devocional todo dia, ininterruptamente. Ele tem uma deidade, a foto, todo dia ele oferece a boga, todo dia ele faz o serviço. Essa é a fé forte. E tem o 4º tipo de fé, que é a fé mais forte ainda, que é chamada Shuddha Shirada. É a fé pura. Esse tem os gurus. Esse tipo de fé são os gurus que tem. As grandes personalidades. Namacharya Srila Haridasa Thakura. E Srila Govinda Maharaj, Srilacharya Maharaj já falou que nós, se estivermos cantando Mahamantra Hare Krishna e alguém falar para pararmos, nós paramos. Namacharya Srila Haridasa Thakura, ele foi açoitado, espancaram ele em 22 locais, porque ele não parava de cantar o santo nome. E o rei muçulmano mandava espancar ele, e ele não parava de cantar. Ele ficava inconsciente, quase morto. Os que estavam batendo nele, os policiais, largavam de bater porque pensavam que ele tinha morrido. E ele não parava de cantar. E como diz Srila Govinda Maharaj, se derem um soco no nosso estômago quando estivermos cantando Mahamantra, você não vai continuar a cantar. Você vai chamar mãe, pai, vai chamar ajuda. Então esse tipo de fé forte, que se você não para de servir, como tem os gurus aqui ao lado, como tem essas grandes personalidades, Namacharya Srila Haridasa Thakura, Nityananda Prabhu, enfim, todos eles. Esse é a fé mais forte. Shirada é fé e Shuddha Shirada, a devoção pura. A devoção não, a fé pura. Então, esses são os 4 tipos de fé que nós podemos ter. A devoção depende da qualidade da fé. Shirada. Shirada Anusari. Raya. Bhakti Adhikari. Então, a nossa devoção depende da quantidade de fé que nós temos, do tipo da fé. Tudo está relacionado à fé. Qual a fé que eu tenho que o Guru está falando é a verdade? Qual a fé que eu tenho que o que Mahaprabhu vem nos dar é a verdade?
Nós não temos a fé forte, porque se nós confiássemos no Guru, se nós tivéssemos a fé no Guru, a fé forte, nós iríamos fazer tudo que o Guru orienta. Nós não fazemos tudo que o Guru orienta. Por que a gente não faz? Porque a gente não confia. A gente não tem fé no que o Guru está falando vai nos levar para o caminho do amor puro a Deus. Quando nós tivermos essa fé, nós vamos fazer somente o que o Guru orienta. Por enquanto ainda não temos essa fé. Cada um pode analisar qual é o ponto que está de fé. Se a fé é frágil, fraca, se a fé oscilante. A maioria está na fé oscilante ou na fé fraca. A grande maioria dos devotos está nesse estágio. São poucos os devotos que estão no estágio de ter a fé forte. E a fé mais forte, Shuddha Shirada, então, é praticamente raríssimo o devoto que está nesse estágio de fé. Shuddha Shirada. Dridha Shirada, que é a fé forte, já é difícil. A maioria ou está em, como que foi dito aqui o nome, Taranga, que é a fé oscilante, ou está na fé frágil, que é Kamala Shirada. A maioria está nesses dois. Pouquíssimos estão na fé forte, Dridha Shirada, e raríssimos estão Shuddha Shirada. Mas nós podemos mudar isso. Quanto mais você pratica, quanto mais você se dedica, quanto mais você segue o que o Guru fala, você pode ir subindo de fé fraca para fé oscilante, de fé oscilante para fé forte, e de fé forte para fé mais forte. O caminho é progressivo. O caminho é eterno e progressivo. Depende de nós. Se hoje você está com a fé fraca ou oscilante, você pode mudar isso. Só você pode mudar. Porque a tua devoção depende da tua fé. Então, Srilacharya Maharaj está falando justamente isso. Agora ele falou um verso aqui, do Chaitanya Charitamrita, capítulo 2, verso 22 e 64. Então diz assim, você pode ver muitos que receberam iniciação há muito tempo, mas o seu comportamento e prática não estão corretos. Mas alguém pode ter recebido a iniciação há 2 ou 4 dias e pode falar Harikatha, ele pode pregar, pode falar sobre Krishna. Então, não interessa quantos anos nós temos, quanto tempo nós temos de missão, iniciados. Se você não fizer a prática correta, você vai ficar lá, estagnado. E aquele que entrou, como disse Srilacharya Maharaj, faz 2 dias, 4 dias que está iniciado, ele pode ter condições de pregar. Ele já pode falar Harikatha. Depende da intensidade de cada um. Por isso, o serviço a Krishna não tem que ser aquele serviço muito, muito, muito sem vontade. Aquele serviço que você não faz a prática correta. Se você não toma o remédio que o Guru é o médico da alma. Se nós não tomamos o remédio da forma correta que o Guru está dando, cantar a Japamala no mínimo 16 voltas por dia, cantar os Kirtans 5 de manhã, 5 à noite, fazer Ekadashi, o jejum de Ekadashi, fazer os jejuns dias sagrados como Janastami, Gora Purnima, Nishinha Chaturdasi, honrar a praçada, oferecer a boga no altar. Se você não fizer corretamente tudo isso, você não vai melhorar. A sua doença vai continuar, a minha doença vai continuar, a doença da alma. Para curar a doença, somente fazendo o que o médico orienta corretamente. Se você está com uma infecção bacteriana, o médico vai te dar um antibiótico para você se curar.
da infecção. Mas ele vai falar, ele vai escrever no receituário, ele vai escrever, tome tal antibiótico durante tantos dias, 2 ou 3 vezes ao dia, e o antibiótico de tantas miligramas. Se você não fizer alguma dessas coisas, você fizer errado qualquer uma dessas coisas, você não vai sarar. Se ele mandar você tomar um antibiótico de 500 miligramas por dia, e você tomar um de 250, você não vai sarar. Se ele mandar você tomar 3 por dia, e você tomar 2, você não vai sarar. Se ele mandar você tomar 7 dias, e você tomar somente 5 dias, você não vai sarar. Da mesma forma nós. Por que nós ainda estamos doentes? Por que a nossa alma ainda está doente? Porque nós não seguimos tudo que o Guru fala. E a doença permanece. A doença continua. Então, nós temos que fazer o que o Guru orienta. E fazendo o que o Guru orienta, vai limpando a alma gradativamente. E limpando a alma, nós vamos aumentando a nossa fé. Essas são as etapas do processo devocional. Eu falei esses dias aqui. Esses dias atrás eu falei a sequência. Começa com a fé fraca, depois vem a associação, sadhusanga, depois vem a iniciação com o Guru, aí começa o seva, o serviço a Deus. Com o serviço a Deus, nós limpamos os inimigos, as ofensas, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Com essa limpeza, a fé aumenta. Com a fé aumentando, nós vamos ter um gosto superior pelo serviço devocional. Com o gosto superior, nós vamos ter o apego ao serviço. Com o apego ao serviço, nós vamos ter um afeto por Deus, pelo Guru. E por último, o Krishna Prema, amor puro por Deus. Essa é a sequência. Mas se a gente não fizer o seva correto, não tiver associação dos devotos, não adianta. Se nós quisermos praticar a vida devocional sozinhos, não vai ter resultado adequado. A prática é coletiva. Mahaprabhu veio nos dar o Harinama Sankirtan, o canto congregacional, é junto, não é individual. É junto, a prática é coletiva. Aquele que está praticando sozinho em casa, ele não tem ideia que ele está burlando, ele está se enganando a si próprio. Ele engana a si próprio. Ele está trapaceando, como disse Lachar Maharaj. O termo correto é trapaça. Você está fazendo trapaça contra si mesmo. A prática é coletiva. Você tem que vir ao templo. Você tem que assistir a live junto com os outros. Mas o templo, é claro que vir ao templo é melhor. É diferente você assistir a live e você vir ao templo. Mas se você mora longe, não tem condição, assista a live. Participe junto. Isso é sadhusanga. Associação com devotos. A boa associação é extremamente importante. Então, se nós não fizermos o que o Guru orienta, não vamos melhorar nossa fé, não vamos aumentar nossa fé. Vamos continuar a leitura aqui? Deixa eu ver se eu consigo ver se tem algum comentário. E se o som está funcionando, né? Isso é importante. Só um minutinho que eu vou ler aqui. Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta, algum comentário. Tem bastante comentário aqui, mas tudo glorificando o Gurudeva, né? Os devotos, Dandavati Pranam. Deixa-me ver aqui. Hare Krishna, boa noite. O som está ótimo. Finalmente o som hoje está funcionando, né? Ontem eu acho que estava
com a bateria descarregada, eu deixei ele carregando e o microfone e não carregou. Então chegou uma certa hora do Arati que o som interrompeu. Hoje de manhã também aconteceu isso, né? Mas agora, felizmente, está tudo correto. Então vamos continuar a leitura aqui, continuando a falar sobre a fé. E Silathiar Maharaj então fala aqui, não adianta a pessoa ter anos e anos e anos de devoção se ela não pratica corretamente. Não adianta ter iniciado há 30, 40 anos se não pratica corretamente. Aquele que se iniciou e está praticando corretamente, ele tem um avanço muito maior do que aquele que não pratica corretamente. Alguém pode ter recebido a iniciação há 6 ou 10 anos, mas não pode fazer nada porque não está estudando, ele não está se aplicando. Assim como você não aprende nada se você adiar os seus estudos. Na vida espiritual, também, você não aprenderá nada se você não desistir de sua vida. Você não aprenderá nada se você desistir da sua vida devocional. Nós nunca podemos desistir. Se você não cantar o Santo Nome, ou cantar muito pouco o Santo Nome, se você não cantar kirtans, etc. Então, Silathiar Maharaj está falando, se você desistir da vida devocional, aquele que abandona, ele tira a cantimala, ele não canta mais a japamala, ele não vem mais no templo, nem no festival ele vem no templo, você desistiu. Se você desistir da vida devocional, ou você cantar pouco a japamala, ou você não fizer a prática correta, fizer muito pouco, você estará estagnado, você não vai ter avanço espiritual. Nunca podemos chegar nesse ponto. Por isso é importante a associação com devotos. Sadhu Sangha. Sadhu Sangha é extremamente importante. Silathiar Maharaj falava sempre, nas suas aulas, que se você fizer Sadhu Sangha, você for ao templo, encontro com os devotos, você está carregando a bateria do teu celular. É como carregar a bateria do celular. Ele deu esse exemplo, exatamente esse exemplo. O celular, se você não põe na tomada para carregar, algum dia acaba. E ele falou, o carregamento da nossa bateria da alma é Sadhu Sangha, é vir ao templo. E ele deu o exemplo também de uma vela. Você pega a vela que tem a chama bem alta, e aí você vem no templo, por exemplo, no domingo, a vela está alta, a chama, e aí ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo durante a semana. Quando chega no fim de semana, você vem de novo para o templo, ela acende de novo, ela fica alta, e durante a semana ela diminui, no fim de semana ela aumenta. Por quê? Porque tem que ter Sadhu Sangha. A bateria do nosso celular, da nossa alma, a bateria da nossa alma é vir ao templo, é participar do Arati, é fazer o Parikrama Tulasi, é falar Harikatha, escutar Harikatha. Essa é a bateria. Se você está sem vontade de praticar, é porque você não tem boa associação. Quem tem boa associação, ele nunca vai deixar de praticar. Quando você anda com alguém que não pratica, você vai desistir de praticar. É muito raro aquele que anda com pessoas materialistas, não anda com devotos, que ele continua firme e forte na prática. É muito raro. Se você quer ficar bom em algo, você tem que andar com alguém que seja bom naquilo. Se você quer correr bem, você tem que andar com corredores. Se você quer fazer qualquer coisa, se você quer ser um bom aluno na escola, você tem que andar com aquele que estuda. Não com aquele que fica no barzinho, em frente à faculdade bebendo. Se você andar com aquele lá que nem entra na aula, você não vai ser um bom aluno.
Agora, se você andar com aquele grupo, associação, que vai à aula, que estuda, acaba a aula, ele vai para a biblioteca, ele estuda, ele se reúne na casa de um amigo para estudar, aí sim você vai ser um bom aluno. Da mesma forma aqui na vida devocional. Eu perguntei uma vez para Sripá Tyagi Maharaj, e ele falou, eu perguntei para ele, Tyagi Maharaj, como que eu posso ter mais vontade, mais lowlian? Como que eu posso ter mais vontade de servir? Ele falou, andando com alguém que tenha mais vontade que você. Se você quer ser um bom devoto, você tem que andar com um devoto que é melhor do que você, melhor devoto, ele pratica mais. Nós temos que ter associação com aquele que pratica mais do que nós. E claro, associação com o Guru. O Guru é o devoto que pratica mais, é o Guru. O Guru genuíno, como agora Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, é o devoto que pratica mais. Então nós temos que ter a associação dele. Todo domingo ele entra em contato conosco pelo Zoom. Nós temos que assistir. Eu sei que Maia vai tentar te tirar. Vai a tua mulher, sei lá, o teu filho, alguém vai falar, hoje é domingo, vamos no parque. Hoje é domingo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não importa, aquele horário do Guru, nós temos que assistir à aula dele. Nós temos que ver o Guru. Nós temos que escutar a voz do Guru. Isso vai dar a carga na nossa bateria da alma. Ver o Guru toda semana. Nós temos essa fortuna agora de ver o Guru toda semana. Antigamente isso não era possível, agora é. Nós temos a tecnologia, por que não vamos aproveitar isso? Por que perder a chance de ver o Guru toda semana? Tem o Zoom, você pode entrar no Zoom, se você quiser, você pode assistir pelo Facebook. Eu transmito também a aula dele pelo Facebook do Templo de São Paulo. Fica gravada a aula. Fica gravada. E o Guru vai ver você lá. Você deixa a câmera aberta em algum momento, ele vai ver você. Ele vai falar o seu nome. Dandavati Pranam, ele fala um por um no início. Dandavati Pranam, ele vai falar o seu nome. O Guru vai saber que você existe. O que tem de mais auspicioso para nós, devotos? O Guru, que tenha contato direto com Deus, é o representante de Deus aqui na Terra, ele saber o seu nome, ele te conhecer. O que tem de mais auspicioso que isso? Nada. Seguir o Guru, ver o Guru, escutar o Guru. Então não podemos perder isso. Não podemos perder essa chance de ver ele todo domingo. E ele está lá. Ele é novo, ele fica 2, 3, 4 horas na live. Faz o Kirtan. Cantar com o Guru. O que tem de melhor do que cantar o canto congregacional com o Guru, com o devoto genuíno? Então nós temos que aproveitar isso, não podemos perder nunca essa oportunidade. Então vamos continuar aqui a leitura. Vamos ler mais um pouco. Você canta tanto o santo nome, mas por que você não pode progredir em sua vida espiritual? Silachara Maharaj pergunta. Você não deve procurar falhas nos outros. Veja só, isso aqui é extremamente importante o que ele está falando aqui. Por que nós cantamos a Japamala, o santo nome, cantamos as canções e não temos evolução espiritual? Por quê? Porque não podemos olhar o defeito dos outros. Não interessa o que o outro está fazendo errado. O problema, temos que cuidar da nossa vida. Srila Siddhar Maharaj falava, nós não somos inspetores do esgoto do outro. Nós não somos inspetores da sujeira do outro, do que o outro faz errado. O problema é dele. Toda ação tem sua reação. Se o outro... E essa semana, domingo, ontem, foi perguntado isso para Tilaka Nrsimha Maharaj. O que fazer com aqueles devotos
que não aceitam Acharya Maharaj como sucessor de Srila Govinda Maharaj. O problema é deles. A falta de fortuna é deles. Se ele não aceita Srila Acharya Maharaj como sucessor de Srila Govinda Maharaj, é falta de fortuna espiritual. A pessoa não tem o sukriti. Ela não tem o mérito espiritual para aceitar isso. Se Srila Govinda Maharaj falou, quem é alguém para contestar ele? Ninguém pode contestar Srila Govinda Maharaj. Ninguém pode contestá-lo. Então foi perguntado, e aí Tilaka Nrsimha Maharaj falou, mas não vai criticar o outro que não aceita, deixa ele. Não temos que criticar o outro, deixa ele. Se ele não aceita, o problema é dele. Se alguém falar mal do seu guru na sua frente, o que você tem que fazer? Você tenta falar para a pessoa, olha, não faça isso. Isso daí é ofensa, não é uma parada, ofensa ao santo nome. Isso não é bom para você. Se a pessoa não aceitar o que você fala, o que você está instruindo ela, vire as costas, saia do local. Silatila Nrsimha Maharaj falou, saia do local. Se a pessoa continuando a falar mal do seu guru, se a pessoa falar mal do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, se a pessoa falar mal da missão de Srila Siddhartha Maharaj, o que você tem que fazer? Oriente a pessoa. Se a pessoa não aceitar a orientação, vá embora. Não fique com essa pessoa. Não escute mais essa pessoa. Essa pessoa é má associação. Aquele que falar mal do guru, do seu guru, é má associação para você. Não tenha mais contato com essa pessoa. Não vá perder tempo discutindo com ele. Falou, ele não aceita, deixa ele. Não tenha mais contato com essa pessoa. Essa é a orientação de Tilaka Nrsimha Maharaj. Mas não ofenda a pessoa. Deixa a pessoa para lá. Ela vai ter a reação dela. Então aqui Srila Acharya Maharaj está falando justamente isso. Amanhã continuaremos aqui Continuaremos amanhã a leitura aqui, de onde paramos, amanhã à noite. Não, desculpa, amanhã de manhã continuaremos, porque de manhã, normalmente, eu estava lendo os livros da missão, né, de Srila Siddhartha Maharaj, Srila Govinda Maharaj, mas nós temos muitas aulas de Srila Acharya Maharaj que não foram lidas. Então, agora de manhã e à noite, nós vamos ler essas aulas de Acharya Maharaj, tanto de manhã quanto de noite, até atualizar com um site internacional, até chegarmos junto com eles de novo. Aí sim voltaremos a ler os livros que nós temos na missão. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Se alguém tiver alguma dúvida sobre Ekadashi, como fazer Ekadashi, o que é o Ekadashi, qualquer dúvida que tenha sobre Ekadashi, faça a pergunta e eu tentarei respondê-la. Podem fazer a pergunta aqui. Enquanto ninguém escreve, ninguém faz pergunta, vamos cantar o Hari Harai, Nama Sankirtan. E amanhã o programa, como todos os dias, às 7 horas da manhã. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Se alguém tiver alguma pergunta, quando acabar a canção, eu tentarei respondê-la. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama
Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shimalusula Giridhari Gopinata Madana Moha Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Rupa Sanatana Bhaktara Gunata Sri Jiva Gopala Bhaktara Saragunata Ishai Gosai Gori Karanavada Jaha Hoite Vihana Zavistapura Ishai Gosai Jaramuni Tarada Sabara Padare no Mora Pantagra Sandra Charana Seri Bhakta Saneva Janane Janane Mora He Abhilas Ishai Gosai Jati Praji Kulavasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prasad Anande Bolo Hari Bhajavi Nava Anande Bolo Hari Bhajavi Nava Shri Guru Vaishnava Pade Nachariyama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasa Hari Rama Sankirtana Kohe Narottama Hari Rama Sankirtana Kohe Narottama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare
Rama, Hare Hare, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hare, Jaya Sacinandana, Gaura Hare, Gaura, Gaura, Gaura Hare, Gaura, Gaura, Gaura Hare, Jaya Sacinandana, Gaura Hare, Jaya Sacinandana, Gaura Hare, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje. Nós temos aqui conosco hoje participando Malini Devidasi, Vijayaksha Prabhu, Ishan Krishna Prabhu, Vrajanati Prabhu, Vishaka Devidasi, Annapurna Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu, Andréia Ferreira, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, são esses mesmo. Eu agradeço a presença de todos, Sadhu Sangha de vocês. É muito importante ter vocês aí também participando com o programa aqui do Templo de São Paulo. Uma boa noite a todos, um bom final de Ekadashi e até amanhã, às 7 horas da manhã, com o programa da manhã com Mangal Arati. Dandavat Pranam.